Graças e paz, irmãos. Amém. Como é bom estar na presença do Senhor, né? Como é bom ser renovado, sentir a presença dEle. É essa presença que preenche todo o vazio. A sua alma anseia, a sua alma clama pela presença de Deus. Então, tudo que a gente vê aí fora, tudo que o homem desfruta aí fora, nada mais é do que um anseio desesperado pela presença de Deus. Observe que é uma prática rotina, mas o homem ele não consegue se saciar, ele não consegue preencher, e existe um vazio, e esse vazio só quem pode preencher é Jesus. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre tempestades. A gente vai falar sobre tribulações. A gente vai falar sobre adversidades. Então é isso que a gente vai comentar nessa noite. A gente vai ler algumas passagens, tá bom? Quem está disposto hoje a meditar nessa palavra, a ouvir a palavra de Deus, esse é o contato mais próximo que você tem dele. É o contato mais físico de Deus que você vai encontrar nessa terra. É quando você abre a palavra, é Deus falando ali com você. Eu sei que Deus tem a sua multiforme graça. Deus ele usa, Deus ele faz, Deus ele confirma, Deus ele dá sinais. Eu acredito em tudo isso, irmãos. Mas nada substitui, nada pode ser primeiro do que esse contato com a palavra. E o que vem depois é apenas uma confirmação daquilo que o Senhor já vem ministrando ao seu coração através dessa palavra. A gente não pode fugir disso, tá? Então esse é o contato mais físico, mais palpável de Deus que a gente vai encontrar, tá? Então é isso que a gente vai meditar nessa noite. Eu já peço aos irmãos que abram lá em Marcos capítulo 4. Depois a gente vai para algumas outras passagens. Marcos capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Marcos capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Eu vou pedir para que a gente colocasse agora um binóculo nesse texto, sabe? Porque se a gente coloca um binóculo, a gente começa a ver mais coisas. E se a gente tivesse um binóculo de alto grau, a gente ia enxergar mais coisas nesse texto. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, e meu coração arde por isso, e eu estou assim ansioso para falar, e eu espero que isso edifique a vida dos irmãos. Traga consolo, traga edificação ao coração dos irmãos. Eu compartilho com alguns irmãos aqui que esse momento de preparar a mensagem é tenso. Minha esposa ela sofre um pouco porque eu fico estranho dentro de casa, sou uma pessoa estranha dentro de casa. Ela sabe disso, eu preciso melhorar muito isso. Eu estou com dores de cabeça, irmãos, só por conta disso. Eu sei que são dardos inflamados do maligno. Mas eu sei, é tenso, é desgastante, mas tudo isso é com zelo, é um cuidado para tentar passar a palavra, o trigo puro para os irmãos. É zelo, é cuidado. Não é para fazer nada de maravilhoso, bonito e enfeitado. Não, é para trazer o trigo puro, para que eu não fale de mim, Dailson, para os irmãos, mas que seja Deus falando ao coração dos irmãos. Então, quando terminar aqui, é aqui que eu vou parar, porque é aqui que o Senhor mandou eu parar de falar. Se eu falar depois disso, é Dailson falando para a igreja, eu não quero fazer mais isso.
tá? É um cuidado mesmo. Então vai orando por isso e que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, tá bom? Vamos lá para o texto? Eu vou ler devagarzinho porque tem algumas coisas que me chamam a atenção, não estranhe, viu? Mas acompanhe aí na sua Bíblia, na sua versão, e vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava quem? Jesus, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, eu te louvo, te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu não sei aquilo que o Senhor quer realizar nessa noite. Os teus caminhos são mais altos que o nosso, como o louvor aqui já mencionou. Os teus planos, os teus pensamentos são maiores que os nossos. Deus, o meu coração estava inclinado para algo, mas o Senhor me levou para esse texto. E eu espero, Pai, que o Senhor continue a falar o coração de cada irmão, através dessa mensagem, através da aplicação dessa mensagem. E que o Senhor cada dia mais nos fortaleça mediante a Tua graça, que a Tua graça nos fortifique, que a Tua palavra, Pai, ela venha ser o nosso alimento diário e que cada dia mais ela venha produzir o efeito desejado sobre as nossas vidas. Não porque a palavra ela é ineficaz, pelo contrário, a palavra do Senhor ela é eficaz. O nosso coração que não é sensível a isso, nosso coração que não é aberto a isso, Pai, em nome de Jesus, que cada dia mais o nosso coração venha a ser moldado conforme a Tua vontade, que a gente venha a ser cada dia mais moldados à imagem do Teu Filho. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que a ausência de tempestades não quer dizer que você é uma pessoa melhor diante dos irmãos, não diferencia você em nada. A ausência de tempestades não diz muita coisa, não. Pelo contrário, isso nos preocupa. Na caminhada cristã, não ter ausência de tempestades, de tribulações, de adversidades, de impedimentos, isso não quer dizer que é uma coisa 100% bom, não. Existem momentos que o Senhor realmente nos dá o alívio, nos dá o escape, nos dá a bênção. Isso é maravilhoso. Mas o tempo todo isso, fique preocupado. Fique preocupado. Então, a ausência de tempestades não nos diferencia dos demais, mas o que diferencia a nossa vida dos demais é quando a gente descobre quem está conosco no meio dessa tempestade. O que diferencia isso é quem nós encontramos, é quem nós descobrimos dentro dessa tempestade. É isso que vai fazer toda a diferença. Se você está no meio da tempestade e não encontra aquele, se não descobre aquele, se não busca aquele, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você está tendo essa habilidade, essa sensibilidade no espírito, de em meio à tempestade, você descobrir quem está com você nessa tempestade, e isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Tá bom?
Esse texto aqui é um texto muito conhecido, mas existem coisas que a gente precisa meditar, a gente precisa parar para pensar. Eu quero que os irmãos nessa noite, e eu espero, que a gente pare para pensar com relação a esse texto, o que isso pode ser aplicado à minha vida, tá? Jesus ele está ali em uma grande, uma rotina intensa de atividades. Jesus ele está curando, Jesus está ali falando sobre o reino de Deus, Jesus está expulsando demônios, Jesus juntamente com o seu discípulo nessa rotina fazendo isso, e chega um momento que Jesus ele vai para o barco e começa ainda a falar sobre o reino de Deus. Diz o texto que Jesus, depois que já era muito tarde, ele pede para os discípulos ir para o outro lado da margem, para o outro lado do rio ou do mar. Ele pede para os discípulos fazerem isso. Já era tarde, mas Jesus pede para os seus discípulos fazerem isso. E os discípulos fazem. Só que nesse percurso, a gente já conhece a história, diz que um grande vento intempestuoso, violento, foi contra aquele barco, diz que as águas passavam por cima daquele barco. Que cena! E diz o texto que os discípulos estavam encontrou Jesus dormindo sobre uma almofada na popa do barco. E aí os discípulos, atemorizados, eles correm até o mestre e falam: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta, Jesus ele desperta do sono e vai e dá uma ordem: vento e mar, aquieta-te. E automaticamente, toda aquela força da natureza obedece à voz do Senhor. E os discípulos atemorizados, eles perguntavam, porque dentro da tradição judaica, só quem poderia dar ordem à natureza é Deus. Só quem pode dar ordem à natureza e essa natureza obedecer é o Deus. Eles ficaram sem saber agora, sem entender como pode ser isso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não pode ser Deus. Como assim? É só Deus que pode fazer essas coisas. Mas os discípulos ficaram atemorizados, porque eles estavam ali vendo um homem, um Deus-homem, um homem-Deus, Deus-homem, o Emanuel, dando ordem, e a natureza, a força da natureza, obedecendo a sua voz. Aí eu vou pedir para os irmãos, já para a gente tentar entender algumas coisas aqui. Jesus ele sai da região da Galileia, ele está na região da Galileia, está fazendo tudo isso. Está realizando, está evangelizando, está curando, está expulsando demônios, está fazendo tudo isso na Galileia. Aí no versículo 35, logo essa palavrinha aí, eu vou me pedir que os que estão aí fazendo a troca dos slides do texto, essa palavra aí, e naquele dia. Aí eu fui ver essa palavra naquele dia, a rotina de Jesus já era isso: pregar o evangelho, expulsar demônios, falar do reino de Deus, curar os enfermos. Já era uma rotina diária de Jesus. Quando fala naquele dia é um dia comum, como qualquer outro. Não tinha nada de especial nesse momento. Haveria algo maravilhoso lá na frente. Mas nesse momento, naquele dia, um dia comum, e sendo já tarde, ou seja, já no findar do dia. Na sua vida, nesse dia comum, um dia comum que já está se acabando, Deus, ele decide fazer algo, criar um novo tempo, dentro de um tempo na sua vida que já acabou. Então é dentro desse tempo que para você é um dia comum, que para você já está acabando,
Deus ele já começa a programar um novo tempo para a sua vida, para que você experimente esse novo tempo que Ele programou para você, assim como Ele programou para os discípulos. Não estava na programação dos discípulos ir para outra margem do mar, mas Jesus resolveu, olha, o tempo de vocês aqui tá bom, já findou, mas eu tenho uma nova programação para vocês, eu tenho um novo tempo para vocês. Agora a gente vai para o outro lado do mar, para o outro lado da margem. Então, nesse tempo que para você já acabou e que não tem mais expectativa porque já acabou, é o findar, Deus ele estabelece um novo tempo para você. E Deus ele começa a fazer algo em um momento que você não está esperando. Deus é assim, Deus ele surpreende a gente. Ele começa a fazer algo exatamente no momento que você não tem mais expectativa para você. É justamente nesse momento que você acha que não vai acontecer nada, é que Deus começa a fazer algo. É que Deus começa a fazer coisas naquele momento que você acha que Deus já não faria mais nada. E é isso que eu quero trazer ao coração dos irmãos. Deus é um Deus que está o tempo todo fazendo algo. Olha a casa do oleiro. Jeremias só pôde perceber que Deus estava trabalhando sobre as rodas quando ele desceu a olaria. Se ele não descesse a olaria, ele nunca ia perceber que Deus esteve sempre trabalhando na vida dele. Se ele ficasse onde ele estava, ele nunca ia perceber que o Deus que ele serve, o Deus que ele adora, é um Deus que está o tempo todo em movimento, o tempo todo fazendo algo. Então, exatamente aqui, naquele dia, já sendo tarde, que já era o fim, que já era o tempo nosso que acaba, que a gente não tem mais expectativa, é justamente nesse momento que Deus ele programa um novo tempo para mim e para você. E Ele quer fazer coisas novas dentro desse tempo nosso que já encerrou. Então entenda que Deus ele pode fazer isso. Ele faz isso porque isso é característica de Deus. Não é porque eu estou dizendo, porque é característica de Deus fazer isso, nos surpreender. Deus faz porque Ele gosta de fazer. Ele nos surpreende porque Ele gosta de nos surpreender. Ele não quer mostrar para a humanidade, para mim, para você, que Ele existe. Se aproximar de Deus é uma questão de fé, mas Deus ele nos surpreende. Tá? Então vamos lá. Deus ele vai começar a fazer coisas em um dia que eu e você a gente não está esperando. Creia nisso. Deus ele vai fazer. E aí Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos. Qual foi a ordem? Passemos para o outro lado. Jesus deu uma ordem aos discípulos. Passemos para o outro lado. Você consegue chegar do outro lado sem a presença dele? Você consegue chegar do outro lado sem a presença de Jesus? Você consegue chegar a algum lugar sem a presença de Jesus? Não. Se a gente pensar espiritualmente falando, não. Mas fisicamente a pessoa acha que chegou a algum lugar sem a presença de Jesus. Isso pode até acontecer. Mas a pessoa que pensa que pode chegar do outro lado sem a presença de Jesus, ele não chegou em lugar nenhum. Porque só vale a pena, só faz sentido, só é maravilhoso quando a gente passa, chega na margem, na presença de Jesus. Com Ele, olha aqui, ele fala, passemos, eu quero passar com vocês. Aí ele pode dizer, olha, passem para o outro lado, vão lá, depois eu vou atrás de vocês. Jesus falou isso? Ele falou o quê? Passemos, eu quero estar junto com vocês. Você só consegue chegar do outro lado, isso só faz sentido, isso só é maravilhoso quando a gente passa com Ele e a gente chega do outro lado com Ele. Então, se você acha que vai chegar a algum lugar sem Ele, pode acontecer, mas isso é engodo, por engano. Porque você chegar a algum lugar sem a presença de Jesus, você não chegou a lugar
algum nessa vida. E vamos lá. Versículo 36. Jesus, ele dá ordem aos discípulos, ele fala coisas específicas aos discípulos, passemos para a outra margem, mas ele começa a falar com os discípulos, só que os discípulos, eles têm uma ação aqui. E aí no versículo 36, olha aí, e eles quem? Fez o quê? Deixou a multidão, pronto. E eles, os discípulos, depois de ter ouvido a voz do mestre, a ordem do mestre, a orientação do mestre, eles têm uma ação. E eles, deixando a multidão. E o que isso quer dizer? Os discípulos, eles ouviram algo específico do mestre, que alguma parte da multidão acabou não ouvindo. Os discípulos ouviram algo do mestre naquele barco, que uma parte da multidão não ouviu. Não cabe a mim nem a você colocar dentro do barco pessoas que não ouviram aquilo que eu e você ouvimos. Não cabe nem a mim e nem a você colocar dentro desse barco pessoas que não ouviram aquilo que nós ouvimos do mestre. Os irmãos estão entendendo? Às vezes a gente quer forçar alguém a entrar no barco e dizer coisas, obrigando a fazer coisas que não nos compete fazer isso. Nos compete propagar a palavra, falar do amor do reino, falar do amor do rei, mas não nos compete colocar no barco pessoas que não ouviram aquilo que nós ouvimos. Não cabe a mim, não cabe a você fazer isso. Só entra no barco, só cabe no barco aqueles que estão dispostos a ouvir e a atender a ordem do mestre. Só cabe nesse barco quem está disposto a se submeter à ordem do mestre, dizendo, vá para outra margem. Se você está disposto a fazer isso, e eu estou disposto a fazer isso, certamente existe um espaço para mim no barco. Existe um espaço para você no barco. E que o Senhor nos encontre com essa disposição para estar na submissão a essa palavra, a ouvir a voz do mestre e a se submeter a essa voz. Glória a Deus. Versículo 37 e 38. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco. Versículo 38. E Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te dá que pereçamos? Eu vou pedir que os irmãos leiam o versículo 37. Mas observe que você tem uma aflição, observe que você tem uma tempestade, observe que você tem um impedimento. Na sua caminhada existem impedimentos, mas eu queria que agora você lesse agora com mais atenção sobre esse texto, mas que você agora tentasse enxergar um Deus que mesmo dormindo, ele tem total controle do barco. Não como ele deveria.
ele deveria estar em uma posição, mas aqui ele está em outra, mas a gente vai comentar um pouquinho mais. Mas eu queria que vocês lessem agora, dentro das suas versões, isso aí. Tá bom? Podem ler. Quando eu vejo a posição onde ele está, é muito mais sobre aonde eu estou do que aonde ele está. Vou repetir. Quando a Bíblia fala aonde ele se encontrava naquele barco, é muito mais sobre aonde eu estou do que aonde ele está. Isso revela muito mais a posição aonde eu estou no barco do que a posição aonde ele está. A posição onde ele está é a posição onde nós deveríamos estar, descansando. E até aqui ele nos dá um exemplo. Que em meio às tempestades, existe uma almofada no seu barco, que Deus já separou, já deixou lá no seu barquinho, para você descansar. Os irmãos estão entendendo? Quando fala que Jesus estava na parte de trás do barco, a ênfase aqui é muito mais sobre aonde eu estou do que aonde ele está. Os irmãos querem ver? Lá no outro evangelho, no evangelho de Lucas, vai relatar a mesma cena, mas existe um detalhe aqui. Por que Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada? Por que isso aconteceu? Vamos lá? Lucas capítulo 8, versículo 23. Rapaz, Jesus estava no barco, dormiu sobre a almofada? Não é Deus? E como é que dorme? E tal? Como é que isso acontece? Que falta de sensibilidade com os discípulos, com a situação do discípulo. Mas se a gente for ver o mesmo relato, já na visão, né, do discípulo Lucas, a gente vai ver que algo aconteceu e que fugiu do propósito. Lucas capítulo 8, versículo 23. Lucas, isso aí, Gui. Lá em Marcos, Jesus fala: passemos para o outro lado da margem. Nós vamos passar juntos. Eu quero estar com vocês. Eu vou passar com vocês. Mas em Lucas, o que é que diz aí? E eles quem? Quem que estava navegando? Quem que estava conduzindo o barco? E cadê Jesus aí, gente? Quem deveria conduzir o barco não era o próprio Senhor dos mares? O Senhor dos mares sabia de tudo, conhece tudo. Mas quem estava navegando, guiando o barco eram eles. Então Jesus, já que vocês querem navegar sem a minha orientação, sem a minha direção, naveguem vocês. Eu vou ficar aqui. E diz o texto que ele estava dormindo sobre uma almofada. Jesus, às vezes, ele permite que a gente tome as rédeas de algumas situações para que a gente possa entender que a gente não consegue fazer nada, que a gente não tem capacidade para nada. E quando a gente percebe isso, já é tarde demais. Não navegue sozinho. Às vezes Jesus está no barco, mas quem está conduzindo o barco é você, não ele. Navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade, de vento longo, de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo.
Sabe o que eu aprendo aqui, e isso não anotei? Que quando você navega sozinho, você corre perigo. Quando você anda no barco sozinho, essa última frase aí, ó, você está em um grande perigo. Deus está falando algo para mim? Sim. Está falando algo para alguém? Sim. E eu espero, olha, se você está navegando sozinho, se você acha, olha, eu dou conta, eu consigo, eu tenho Jesus aqui, mas eu dou conta, você está correndo um grande perigo. É o texto que está dizendo. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma grande tempestade no lago, e enchia-se de água. Não espere que a água encha o seu barco. Não espere isso, porque se você está esperando algo novo, desse jeito, você está correndo perigo. Deixe que Jesus assuma o barco da tua vida. Deixe que Ele conduza a história da sua vida. Então não navegue sozinho, navegue com Ele. É chegar para Jesus, Jesus, por favor, assuma o barco que eu não consigo. É isso, irmãos. Assuma o barco, Jesus, que eu não consigo. Eu não dou conta. Jesus. Quando Jesus falou, irmãos, que a gente chegaria do outro lado, Ele falou assim, olha, passemos para outra margem. Mas quando Ele falou isso, Ele não falou para os discípulos, olha, vocês vão conduzir o barco. Ele não falou isso. Ele falou assim, a gente vai passar para outra margem. Mas Ele falou assim, quem vai conduzir o barco? Ele esperava que os discípulos entendessem isso. Mas quando Jesus falou assim, passemos para o outro, mas vamos chegar do outro lado, isso não quer dizer que os discípulos deveriam assumir a condução do barco. Quem disse quando Jesus falou que passemos para o outro lado, era a gente que ia conduzir o barco? É Ele que conduz o barco? É Ele que tem o controle nas mãos? É Ele que faz todas essas coisas? É Ele que é o Senhor dos mares? É Ele. Não navegamos sozinho. É Ele que navega conosco. Aleluias. E por que Ele dorme sobre uma almofada? E por que Ele dorme? E por que Ele vai para a parte de trás do barco? Por que Ele faz isso? É para mostrar para mim e para você que precisamos, em meio à tempestade, descansar. Existem momentos que a gente precisa fazer, existe, mas existem momentos que a gente precisa descansar, é necessário. Nós precisamos descansar. Existe uma almofada no seu barco. Existe uma almofada que Deus já preparou para que você descansasse. Está doendo, está sendo um impedimento muito forte, tem te desgastado, está sendo assim. Deus, Ele preparou a almofada para mim e para você. Existe isso, Deus já tem isso já reservado para mim e para você. Deus, Ele quer mostrar para mim e para você que não é o quanto nós remamos, não é o quanto nós sabemos de mar, não é o quanto nós somos experientes naquilo que vai garantir a nossa chegada do outro lado. Não é isso, não é o quanto nós sabemos, não é o quanto nós fazemos, não é o quanto nós sabemos remar, mas é o quanto nós estamos dispostos a descansar sobre a palavra dele. O quanto nós estamos dispostos a descansar sobre esta palavra. Quando ele fala, chegaremos do outro lado,
os discípulos precisariam descansar, como nós precisamos descansar sobre esta palavra. Então não é o quanto eu sei, não é o quanto eu sou capaz, mas é o quanto nós estamos dispostos a descansar sobre esta palavra. Jesus nos deu uma palavra, nós chegaremos do outro lado. Chegaremos ao outro lado da margem. Jesus deu essa palavra, Jesus garantiu essa palavra. Versículo 39. Marcos capítulo 4, versículo 39. Voltemos lá para Marcos. Marcos 4, 39. Houve um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que enchia o barco. E aí o versículo 39. Depois dos discípulos terem chamado o mestre, diz o texto, e ele, despertando. Mas espera aí. O vento era forte, o temporal era absurdo. Isso faz uma zoada, isso faz um barulho. Eu não sei se teve relâmpago, eu não sei se era algo, mas isso faz um barulho. Eu não conheço de mar, mas silêncio, aquele ambiente não estava. Com essa agitação, e diz o texto que Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo sobre uma almofada. Isso quer dizer que as nossas adversidades, os nossos problemas, os nossos impedimentos, não surpreende Deus, não assusta a Deus. Quem se assusta com os problemas somos nós. Isso não traz nenhuma surpresa para Deus. Isso não assusta Ele, ao ponto de Ele dormir. Mas diz o texto aqui que Ele, ouvindo a voz dos seus discípulos, e ouvindo a voz dos seus discípulos, Ele desperta. Você é discípulo de Jesus? Você sabe que sua voz o desperta? Você sabe que as adversidades, os problemas não despertam Jesus, mas a sua voz desperta Ele. Faça com que Ele se levante no meio da tempestade e dê ordem para que tudo isso cesse por causa da sua voz. Vamos lá para o texto? Vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 3. Daílson, é mesmo? É, está aqui. Barulho de mar não incomodou Jesus. Zoada de mar não incomodou Jesus. Mas a sua voz que você clama, que você pede ao Senhor, que você roga ao Senhor, isso o desperta. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Deus fala a Moisés. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra
a uma terra boa, larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Deus está atento à sua voz. Deus, ele ouve a sua voz. Amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz. A sua voz desperta ao Senhor. Nada do que está acontecendo na sua vida, nada que está acontecendo ao seu redor surpreende ele, deixa ele assustado, mas a sua voz desperta ao Senhor, desperta de uma forma figurada, porque o nosso Deus, ele nunca dorme, nunca dorme. A sua voz chama a atenção dele, ele está pronto para ouvir a sua voz. Creia nisso, Deus é poderoso para fazer isso. Então a sua voz tem a capacidade. Gisele falou aqui sobre Agar chorou, mas a oração de Ismael foi ouvido. É a oração, irmãos. A oração desperta ao Senhor no meio da tempestade, para que isso se acabe, cesse e venha uma grande bonança sobre as nossas vidas. E para encerrar, Marcos capítulo 4. Versículo 41. Marcos 4, 41. Depois que tudo isso aconteceu, depois de essa ação maravilhosa de Deus, de dar ordem e tudo, todo aquele poder, toda aquela força da natureza, obedecer a sua voz, os discípulos disseram uns para os outros, e sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para os discípulos era algo confrontante, porque existe o entendimento de que ali está dentro do barco o Deus 100% Deus e 100% homem, a união hipostática de Cristo. A mesma forma que é revelada a natureza humana de Cristo, é revelado também ao mesmo tempo a natureza divina de Deus. Mas só um Deus para dar ordem à natureza e aquilo ali acabar. Então eles ficaram atemorizados. Mas creia que Deus, Ele pode fazer isso. E o que eu quero falar para os irmãos é que a nossa chegada depende de mim e de você. Depende do que Ele disse. A nossa chegada não depende nem de mim e nem de você. Depende do que Ele diz. Ele disse aos discípulos: chegaremos do outro lado. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Então entenda que você não vai chegar a lugar algum se o Senhor não for com você, não estiver conduzindo o barco. Não navegue sozinho, navegue com Ele. Deixe Ele assumir o controle do barco. Deixe Ele assumir a condução do barco. Não deixe Ele lá atrás, não. Lá atrás é o nosso lugar. Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O lugar de descanso era para nós, é para nós nesse barco. O lugar de conduzir o barco é dele, é de Jesus. Entenda e compreenda e admita e diz: Senhor,
assuma o barco porque eu já não consigo mais. Eu não tenho mais condições de fazer nada, só o Senhor pode. Tá? Que o Senhor aplique essa palavra.